Estamos de volta, vamos falar agora de atrair felicidade, afastar a negatividade. Opa! Olha quem está aqui com a gente, a terapeuta energética Priscila Carneiro. Muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui. Tudo bom, Priscila? Tudo bem, prazer. Prazer é meu. Olha, vou te dizer uma coisa, quando fala que é para afastar a negatividade, já fico feliz, porque a gente às vezes convive com pessoas que, pelo amor de Deus, né? Não só pessoas, como ambientes também, né, negativos. Também, né? E a gente vai carregando isso para casa, para nossa vida, né? E a gente consegue ter essa percepção do ambiente? Consegue, através de sintomas mesmo, você começa a ter dor de cabeça, dor no pescoço, sua energia cai, você não quer fazer nada, fica prostrado no sofá, e aí você sente que a sua energia caiu. É só ter um pouquinho de sensibilidade. As energéticas vêm para lidar com isso. Com certeza. Quais são as terapias energéticas, né? Assim, como é que são esses processos de tratamento? Então, são várias técnicas, várias ferramentas energéticas que a gente acaba integrando elas e usando em benefício ali daquela pessoa, porque a gente não trata só o sintoma que vem, né? A gente trata o que está por trás disso, a causa disso lá atrás. Porque as terapias, elas olham o ser como um todo. Então, não somos feitos só de corpo físico, nós somos seres vibracionais, seres espirituais e energéticos. Então a gente precisa trabalhar essa parte energética desse campo para que isso não se manifeste depois no físico como uma doença lá na frente também. Quando você diz trabalhar, é porque então existe uma forma de se ter esse equilíbrio. Sim. Né? Porque eu não tenho culpa de entrar num ambiente e sair carregado deste ambiente, não é? Você não tem culpa, mas se você não está trabalhando a sua energia para que ela fique equilibrada, para que você fique vibrando alto, você está entrando em ressonância com esse ambiente. Ou seja, você está na mesma sintonia com aquele lugar ou com aquela pessoa que está vibrando baixo. Então, é uma culpa, é uma responsabilidade sua também trabalhar, né, esse aspecto energético seu. E é isso é o seu se escudo. blindar? Sim. É possível estar blindado, eu fazer todo um tratamento, chegar em lugares e não me atingir? Com certeza. Com certeza. Com certeza é possível através das terapias. Existem aí também dicas que a gente pode dar para facilitar tanto o bloqueio dessas energias, como também tirar, né, eliminar o que você pode ter pego de algum resíduo, para que isso não fique, você não fique carregando ao longo do seu dia, da sua vida também. Ai, vamos para essas dicas. A gente adora dicas aqui. Ó, a primeira coisa é a natureza, tá? A gente se esquece que a gente tem muitos recursos na natureza. Então, sempre quando você puder, tiver uma oportunidade, vai para a natureza, vai andar descalça, e tudo é intenção. Então, você intenciona ali que você está conectada, a energia da Terra, ela está sugando também a sua energia negativa. Se você está pegando um sol, intenciona que a energia vital daquele sol, que a gente chama de prana, ele está ali alinhando você, o seu sistema energético, os seus chakras. Ao tomar um banho de mar ou de cachoeira também, você sempre intenciona essa limpeza. Né? E quando eu falo limpeza é porque realmente a gente carrega aí miasmas, larvas astrais, espirituais, que a gente não vê, né, a olho nu, só quem é clarividente, mas a gente consegue fazer essa limpeza na natureza também. Eu sempre ouvi dizer que era bom ter planta em casa, Sim, né? também. Que outras dicas assim de ambiente? Cristais, a gente pode utilizar cristais na entrada. Uma que eu gosto muito, eu utilizo, é você usar um pote, pode ser um pote de vidro, você coloca água, porque a água, ela suga energia, e coloca sal. De preferência sal grosso, mas pode também ser sal refinado, porque o sal, ele vai desmaterializar aquela energia que a água sugou. Então você vai ali, você vai ver nitidamente que a água, ela vai ficar turva, ela pode ficar com umas crostas assim, e aí você vai trocando. Agora, cristais, você pode usar a turmalina negra, todos os cristais negros são bons assim para você colocar na entrada de proteção, porque ele já filtra aquela energia negativa de alguém que entre. Imagino que a sua casa é cheia Toda. dessas coisas. E eu acho interessante ouvir você falar isso, porque a gente despreza muito, né? O que está fora do que a gente consegue ver a olho nu. Sim. Né? Tudo que a gente acha que isso é espiritual. Uhum. E energia é uma outra coisa. Sim. Né? Assim, é igual o contato com o universo. É você acreditar que tudo que você manda volta. Se você acredita em energia, você sai. Eu, assim, eu não tenho esse estudo, mas percebo claramente quando eu chego no lugar e falo, nossa, que lugar bom, que paz. Nossa, que dor nas costas. Carregado, né? Aqui. Existe mesmo isso, né? Porque a gente está fazendo essa troca de energia o tempo inteiro, por mais que a gente não tenha consciência disso. Né? Foi o que eu falei, nós somos seres vibracionais. Né? A física quântica, ela explica isso. Nós somos feitos de átomos e nisso tem energia, né? Somos energia. Então, muitas pessoas confundem, por exemplo, que espiritualidade tem a ver também com religião. E não tem, não é isso. Não tem nada a ver com religião, né?
A gente trabalha nossos corpos, que são além do nosso corpo físico. Então, quando você diz isso, eu penso que eu tenho que tomar um pouco de cuidado nas minhas relações. Por exemplo, Com certeza. um relacionamento sexual, você troca energia com outra pessoa, Muita energia. Energia sexual é uma das mais poderosas que tem, tanto para o bem quanto para o mal. Então, numa relação sexual, você consegue ali até co-criar desejos, tudo que você quer, por causa daquela potência, porque é a energia que dá a vida, é a energia sexual, como também você consegue ali absorver todo o lixo emocional, toda a carga energética ruim da outra pessoa. E aquilo ali fica reverberando no seu corpo por muito tempo. E como é que faz para bloquear isso? Porque, vamos falar português, claro, o desejo existe, né? É uma questão física. E como é que você se relaciona com alguém que você acha, pô, mas ela não está vibrando tão bem, mas eu tenho interesse físico. Eu não tenho que me relacionar com essa pessoa ou há algo que eu faça para dividir esses lugares? É tudo, assim, é um equilíbrio, né? Que você não possa se relacionar sexualmente, né? Mas você tem ali, começar a escutar a sua intuição, né? O que aquela pessoa ali está somando, o quanto é que você sabe daquela pessoa, o que você acha ali que ela vai agregar. Se você quiser só ceder a um desejo físico, não vai ter um problema, né? Mas saiba que, de repente, você pode depois ficar com algumas questões que não são suas, que você vai carregar dessa pessoa e que você vai precisar em algum momento trabalhar, desvincular, cortar, limpar, principalmente. Eu acho que a gente tinha que seguir muito a nossa intuição, né? Muito. Porque é de cada um. Tem pessoas que você olha assim e você fala, ai, que energia boa que ela tá do lado dela. Tem pessoas que só de você olhar, você nem conhece tanto. Sim. Mas você olhou e falou, né? É o tal do meu santo não cruzou, né? Exatamente. Isso aí é a ressonância, a afinidade. Se você está na mesma frequência com a pessoa, você vai ter ali uma afinidade, você vai ter vontade de se envolver, de se entregar. Agora, se a sua energia está aqui, a dela está aqui, por que você vai baixar a sua se relacionando? Seja em amizade, seja em relacionamento amoroso, entende? Então é você preservar e se cuidar. Aí vai muito do seu amor próprio, do quanto você quer ficar bem equilibrada. Se você tiver um pouquinho de senso de observação, você percebe quem te joga para cima, você percebe quem é destrutivo numa colocação, porque tem gente que faz uma observação que é para você virar uma chave ali, você fala, pô, legal essa pessoa. E tem gente que simplesmente você percebe, gente, essa pessoa fala só coisas para eu me sentir péssimo, né? A gente sabe, né? A gente percebe, né? E quando eu vou fazer uma mensuração do campo energético e espiritual da pessoa, né, primeiro eu avalio os desequilíbrios, né? Então eu mensuro ali os desequilíbrios que estão permeando no campo da pessoa. E vem muita energia de inveja, energia de mal olhado, nome negativado. A gente consegue identificar muitas energias e geralmente são pessoas próximas, né? Pessoas ou da própria família, amizade, relacionamento amoroso, trabalho, né? São sempre pessoas ali que estão no nosso cotidiano. Agora, a impressão que eu tenho é que tá todo mundo meio que desequilibrado, né? Com essa coisa física, quem com não essa tem coisa... um desequilíbrio, né? É difícil todo mundo. equilíbrio, né? A grande questão é você buscar isso, é você trabalhar o seu autoconhecimento e você buscar ter uma vida equilibrada. Ninguém vai conseguir ficar 100% vibrando lá em cima. Isso aí a gente não vai, a gente está aqui numa terra... A gente está na Terra, né? Na Terra, exatamente, né? Em transição. E a gente lida com essas pessoas, querendo ou não, também, né? Por exatamente, exemplo, trabalhando, né? Agora, Não é o nosso pelo caso, amor não, de Deus, graças a Deus. por A favor. gente se A gosta. gente A trabalha- energia é maravilhosa. Sabe há quantos anos a gente trabalha juntos? Ah. A gente começou numa outra emissora na TV Record, ó, há 23 anos. Nossa, Ai, meu Deus. ó, a Agora vamos descobrir sintonia. nossa idade. Então aí, e muita claro que a sintonia. vida vai pra cá, pra lá, e a Sim. gente sempre se reencontra. Mas verdade. você tocou num assunto de, às vezes a pessoa está muito próxima, né? A inveja e Sim. tal. Eu ouvi uma frase uma vez que eu nunca vou me esquecer, eu ouvi de uma pessoa bem mais velha que eu, uma pessoa que vai fazer 70 anos e que disse que a avó dela falava, ou seja, é muito antigo. Ela disse assim, por que me odeias tanto se eu nunca te ajudei? Eu fiquei pensando, gente, às vezes quanto mais você faz por uma pessoa, mais ela detesta que você ajude a ela, que ela precise de você. Aí eu fico pensando, cara, você tem que pensar muito nas pessoas que te cercam, né? Uhum. Prestar muita Com atenção no certeza. seu redor, porque é de perto que você está próximo de ser esponja, né? Exatamente. Mas, na verdade, o que acontece? As pessoas projetam as suas feridas, as suas dores no outro, né? Ainda mais se admira aquela pessoa, se aquela pessoa tem uma luz própria. Então, na verdade, a inveja que ela sente é porque existe uma dor ali dentro dela. E aí ela não se conhece, e aí ela vai projetar na outra pessoa, porque somos espelhos também, sabe? Então é sempre um processo de cura interna, de olhar para dentro, ver quais são as suas questões, pra gente não jogar nossas feridas no outro. Eu tenho escutado muito sobre essa coisa da cura do feminino, né? Uhum. Como é que é isso? Então, Mari, é o seguinte, a mulher, ela tá, na verdade, todas as mulheres têm o poder, né? Só que a gente esqueceu do nosso poder. A gente vive aí numa dualidade, numa luta interna
entre a nossa polaridade masculina e feminina. A gente começou a entender que a nossa sensibilidade era uma fraqueza. Então a gente começou a se desconectar do nosso feminino. E isso vem causando muitos problemas para as mulheres, inclusive físicos, né? Ali na região do útero e tudo isso. Então o sagrado feminino ele vem, né, nessa força aí para que a mulher se reconheça novamente como deusa que ela é, o seu poder, se reconectar com as suas fases, com os seus sentimentos, com as suas emoções e validar isso. E redescobrir a sua essência que a gente foi perdendo, porque a gente precisou aí lutar, a gente precisou... E a luta, esse movimento foi importante, né? A gente ativar o nosso yang, que é a nossa energia masculina, mas a gente precisa trazer equilíbrio para isso, senão a gente fica tanto em guerra interna, como também em guerra com os homens. E que é difícil, né? Porque é uma questão estrutural, né? De anos, para a mulher a gente se está colocar. desconstruindo. Não adianta a gente fingir que não existe isso, né? A gente tem mania de minimizar, existe uma vitimização. Não, é só você observar. Sim, claro. É uma luta que a mulher tem há algum tempo. Exatamente. Né? O sistema patriarcal, realmente, os padrões impostos, tudo isso vai fazendo com que a mulher ela vá achando que ela precisa se encaixar. E aí ela foi deixando de ser quem ela é na sua essência. Então o Sagrado Feminino ele vem para resgatar essa essência feminina e ela ficar em paz com isso. Que bonito. Fala mais das terapias energéticas. Então, as terapias elas servem realmente para a gente ir na origem do problema, para a gente olhar o que está por trás. Porque os desequilíbrios eles sempre vão existir. Né? E com as terapias energéticas a gente consegue dar um salto, a gente chama de salto quântico, para uma cura. Porque, na verdade, o poder está dentro da gente de cura, é autocura. Só que a gente não consegue enxergar isso. A gente quer sempre um meio mais fácil, né? Um atalho. Só que a gente precisa fazer um trabalho interno, se olhar, e a gente não sabe mais fazer isso. A gente perdeu a nossa conexão. Então, as terapias elas vêm para isso, para a gente tirar o véu que nos impede de enxergar o que está além daqueles sintomas, daquelas dores, muitas vezes físicas, para que a gente possa se reconectar com a nossa parte mais elevada. Eu fiquei com uma curiosidade, Mari. Quando a gente estava falando aqui dessa coisa de chegar em ambiente e se perceber, ela colocou assim, pois é, mas quando a pessoa tem uma clarividência e tal, eu fiquei pensando, será que ela sente? Eu queria saber como você vai responder isso daqui a pouquinho, porque a gente vai dar um recadinho e a gente já volta. De volta, eu deixei uma pergunta aqui no ar, porque eu fiquei curioso quando falou assim, quem tem clarividência tem essa percepção, você consegue? Eu consigo sentir. Clarividência é quem consegue ver. Existem vários tipos de sensitividade, né? Então eu tenho uma sensibilidade ali de sentir, de ver imagens, todo mundo tem esse poder, só que a gente precisa trabalhar esse lado. Todo mundo pode ativar isso? Todo mundo pode. Isso acordado, porque em sonhos às vezes a gente tem, né? Sim, também. Em sonhos podem vir muitas coisas. A espiritualidade se comunica com a gente de diversas formas, né? E como somos seres espirituais, também a gente precisa abrir esse canal para receber essas informações. As terapias energéticas vão ajudar com isso? Também ajudam, porque você começa a ficar mais sensível, mais conectado com essa sua parte mais elevada, com a sua intuição, com a sua alma. Legal. Você falou de uma coisa de na porta da casa, você falou de pedras, Sim. Você falou de sal, a água e tal. E às vezes tem pessoas que falam aí uma coisa que pode parecer mais espiritual. Eu queria saber se isso é espiritual ou se tem esse fundamento que são banhos, né? Que aí não é na casa. A pessoa diz assim, várias pessoas têm essa coisa de dar receitinha, né? Toma um banho de sal grosso, mas do pescoço para baixo. Nunca soube por quê, mas eu faço do jeito que me ensina. Eu te explico. E aí eu fico pensando, mas será que isso é uma coisa espiritual? Isso é uma espécie de vou usar uma palavra que às vezes as pessoas acham que é pejorativo, que essa é uma macumba que você está fazendo, uma simpatia que você está fazendo. Eu costumo fazer tudo que eu acho que é pro bem, eu costumo fazer. Me receitou, tá falando que é para eu não vou prejudicar ninguém, é bom para mim, eu faço, mas às vezes faço sem saber. Eu só presto muita atenção assim, esse é da cabeça, esse é da pessoa, esse não pode sexta-feira. Eu presto atenção e faço. Isso tem a ver com o que você está falando ou eu caio numa coisa mais espiritual? Olha só, a espiritualidade ela está relacionada com essas terapias também. E eu passo muitos banhos energéticos como um tratamento complementar, assim como eu passo floral, como eu passo uma oração também, se a pessoa sentir de fazer aquilo. Você sempre tem que respeitar o que você sente de fazer. E os banhos energéticos, eles são maravilhosos, porque a gente usa da natureza, né, que está à nossa disposição para fazer esses trabalhos. Vamos dizer assim, um sal grosso, uma arruda, uma alfazema, elas cada uma tem uma propriedade que vai trabalhar nesse seu campo sutil que você não está vendo. Então, eu acredito muito, dou muito valor aos banhos energéticos. Dá mais algumas dicas pra gente. Então, além dos banhos energéticos,
Tem a meditação, né? Tem a oração. Muitas pessoas acham que meditação é você ficar sem pensar por algum tempo, e não é isso. É só você realmente parar um pouquinho, se conectar com a sua respiração, focar nessa respiração, para que você deixe fluir, né, os pensamentos, o que vier. Então, cada vez que você para, nem que seja 5 minutinhos, você está se conectando com você, né? E aí você já sai mais equilibrada, você já revigora, né? Já dá um up na sua energia. Existem também, além dos banhos, da meditação, oração, né? Não precisa ser uma oração pronta, aquela que vier do seu coração. As pessoas esquecem que existe toda uma egrégora, uma proteção, né? Você tem seu anjo, em quem acreditar. E você pode, sim, pedir por eles. Então, tudo isso faz você aumentar a sua proteção e ficar mais equilibrado. Pois é, para aquele dia, né? Assim, hoje vai ser um dia especial para mim. Como é que eu saio de manhã, abro a porta e tem alguma dica, assim, pensamento? Pensamento positivo, em primeiro lugar. Nosso pensamento, ele dita muito a nossa vibração, como é que a gente está. Se a gente já acorda e já fala alguma coisa positiva, a gente já sobe a nossa frequência. Agora, se você já começa sendo pessimista, dizendo que tudo vai dar errado, reclamando da vida, não tem como. Aliás, aí você vai atrair quando isso. Você diz reclamando, eu lembro de um ensinamento que eu tive. Reclamar é clamar 2 vezes. Exatamente. Você está atraindo mais aquilo para sua vida, essa repetição. Isso mesmo. E tem uma outra coisa também, que uma vez uma pessoa falou, Charles, acordou, corre para o espelho e disse, vai lá, seu lindo, arrasa hoje. E acho que tem a ver com isso que você está falando, porque eu estou afirmando para mim mesmo, vai ser bacana e hoje eu vou arrasar, né? Isso aí, isso é poder da atração também, né? A lei da atração. Quando você acredita em você, quando você coloca os seus pensamentos de uma forma sempre positiva, você acaba atraindo essa realidade para sua vida. Isso eu acredito muito, que é o The Secret, né? Se você Exatamente. assistir, nada mais é física quântica. Eu digo que eu sou ecumênico, porque ela fala de um banho aqui, eu estava prestando atenção na coisa da casa, da água e das pedras que você falou, turmalina. Os cristais, turmalina negra, eu gosto muito. Eu gosto de aprender isso, porque eu falo que eu sou ecumênico, porque assim, você me ensina que fazer reiki é bom, eu faço reiki. O budismo de Nichiren da Shonin que faz na meu Renge, eu vou recitar na meu Renge. Eu junto tudo, eu faço uma confusão. Mas eu acho que é isso, acho que tudo que a gente está discutindo aqui chega numa coisa só, que é você ter fé. Porque quando você tem fé em alguma coisa, eu acredito que o café que eu estou tomando vai me restaurar. Eu acho que eu tenho essa potência de conseguir fazer transformação. Eu sou muito assim também. Você pode pegar uma pedra no meio da rua e se aquilo ali você acreditar, colocar energia, colocar a vibração em cima daquilo, aquilo ali pode se transformar num amuleto de proteção para você. Então eu também sou muito nessa pegada de pegar um pouquinho o que faz sentido para mim, o que vibra no meu coração e usar. Né? Nós somos livres para isso. Então você tem que escutar a sua alma e faz. E o que não é bom? A gente ter em casa ou a gente fazer? Olha, dentro de casa tem as questões de você sempre estar fazendo uma renovação ali de limpeza com as suas roupas, doando objetos que estão parados. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Isso é muito bom. Volta e meia tá tem quebrado. Do Natal, todo ano. Eu sempre faço também. Coisas quebradas, rachadas, às vezes a gente fica por um apego, né? De memória, mas é bom sempre você abrir espaço para a energia entrar. E você pode fazer também uma terapia energética dos ambientes. Eu faço também uma limpeza ambiental, fazendo ali uma mensuração e vendo quais são os desequilíbrios, porque às vezes você vai para um lugar novo e está impregnada, aquelas paredes estão impregnadas de energia dos antigos moradores também, né? Então você pode ali limpar, fazer uma limpeza física com anil, com sálvia, com palo santo, mas a terapia energética também vem para limpar essa parte espiritual da casa. E às vezes te dá uma vontade de mudar as coisas do lugar. Também, parece que né, você está precisando renovando a energia. Sabe uma ali, coisa que eu faço? Tem pessoas que deixam a tampa do vaso sanitário, eu fecho. É péssimo, péssimo, né? péssimo, ralo sanitário, tudo isso. Deixa fechadinho. Sempre melhor. Fechado. Lixo em casa. Também. Outra coisa também, trocar de tempos em tempos o travesseiro, porque ali a gente acha que não, mas a gente deita com nossas preocupações, nossos pensamentos, né? Nossas dores, então fica tudo ali registrado, nossa cama depois de um tempo, se separa, troca a cama, eu fiz isso, entendeu? Muda energia, né? É energia, fica tudo ali impregnado na coisa física, né? Agora, Priscila, você era advogada, virou terapeuta energética, né? Você recebeu esse chamado aí para ajudar as pessoas. Quando que surgiu esse chamado, né? E como é que você se sente agora? Eu fiz uma transição de carreira, né? Muitas pessoas passam por isso. Há uns 6, 7 anos, mais ou menos, eu senti um vazio, um buraco existencial muito grande e não tinha uma causa definida, eu não conseguia definir uma causa. E aí eu fui em busca de ajuda, porque eu vi que eu não me conhecia direito, eu não sabia o que eu amava, qual era o meu propósito, e eu sentia que existia algo que eu precisava servir, fazer aqui e não estava conseguindo encontrar. E aí eu fui para as terapias energéticas, foi aí que eu me apaixonei,
E eu falei, nossa, eu preciso entender, como me ajudou tanto, eu falei assim, eu preciso ajudar as pessoas a entender como é que funciona por trás. E comecei a fazer. E aí, busquei as minhas formações, que eu já fiz diversas, e na primeira eu entrei assim, na sala de aula com aquelas pessoas e falei, essa é a minha tribo, essa é a minha vibe, é isso que eu vou fazer. E aí vim fazendo foi progressivo, né, essa transição, não foi repentina, fui fazendo todo um trabalho, conciliando paralelamente tanto a trabalho de advogada como terapeuta, para depois ficar integralmente servindo ao meu propósito. Como as pessoas podem achar você, então? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho, pode ser através da minha rede social, do Instagram, enigma.terapias. E através do meu telefone, é só entrar em contato, sou eu mesma que respondo, que marco, que converso. Pode passar o telefone? Pode, tá também na tela, mas pode falar. 21 97643 3423. Muito legal, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Obrigada, Priscila. Muito bom, foi muito bom, muito leve. E sabe o que eu acho? Que tudo é merecimento. Você que por acaso estava tocando de canal Cal e ouviu tudo isso aqui, agora para e pensa um pouquinho nas suas práticas, no que você está fazendo. Eu acho que a leveza e esse equilíbrio é a gente que busca, não é isso? Com certeza. É a gente que tem que fazer esse trabalho de evolução mesmo, para a nossa felicidade. Trabalho de evolução para a nossa felicidade, que eu acho que é a única obrigação que a gente tem na vida. Ser feliz a cada dia. Isso a gente tem que buscar todos os dias. Recadinho rapidinho e a gente já volta.